Olá, tudo bom? Gostaria de começar a nossa apresentação mostrando quem são os integrantes do nosso trabalho. Primeiro é a disciplina de produção de recursos educacionais, ela é ministrada pela professora Denise, e o trio somos eu, Júnior Batista Duarte, Valquíria Corrêa Campos e Jainara Pacheco de Braga. Só um segundo. Bom, o nosso trabalho ele está relacionado ao produto educacional chamado sequências didáticas. Bom, sequências didáticas são basicamente uma descrição da aula que será executada. As atividades, o tempo, a metodologia, tudo que vai ser, como vai ser abordado e como vai ser aplicado a aula. Bom, na nossa sequência didática, a gente tirou de um trabalho de uma dissertação chamada Pensamento Computacional e o Ensino da Matemática, do reconhecimento de padrões à abstração de problemas. Essa dissertação foi feita por Abrantes, 2023, ou seja, é uma dissertação desse ano ainda. Nós priorizamos de pegar um produto que seja bem atualizado. O nosso trabalho, ele diz respeito ao pensamento computacional no ensino da matemática. E são apresentados 3 sequências didáticas, sendo que a que nós vamos trabalhar, principalmente, é a sequência número 1, que foi denominada sequência numérica e progressão aritmética. Bom, do que se trata esse produto educacional? Ele, como eu disse, são 3 sequências didáticas. A primeira é sequência numérica e progressão aritmética. A segunda é análise combinatória. E a terceira é plano cartesiano e distância entre 2 pontos. Essa sequência didática ela foi aprovada pelo Prof. EPT, né, o Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, que é o mesmo que nós estamos desenvolvendo, e foi feito no Instituto Federal da Paraíba, campus João Pessoa. Bom, algumas informações importantes quem é o público-alvo dessa sequência didática? A autora, ela procurou atingir professores de matemática do ensino médio integrado do Instituto Federal de Paraíba, campus João Pessoa. O tipo de acesso, ou como você consegue encontrar essa sequência didática, é através do site pensarcomputacional.blog.br, ou seja, é um produto que você consegue acessar, está na internet, para qualquer pessoa que puder encontrar, e foi aplicada experimentalmente em 10 docentes do Instituto Federal de Paraíba, Campo João Pessoa. A pesquisa foi feita lá e aplicada com os professores de lá mesmo. Então, como seria essa sequência inicial que a gente está trabalhando, que é a sequência numérica e progressão aritmética? Bom, ela aborda os seguintes objetos do conhecimento. No caso, o nome, o título já diz, né? Sequências numéricas e progressões aritméticas. E aí, a autora tenta abordar isso do ponto de vista computacional, né? Desenvolvendo habilidades de abstração, decomposição, reconhecimento de padrões, implementação de algoritmo através de fluxogramas e pseudocódigos. E também ela utiliza gamificação. E aí está algumas sequências numéricas que ela apresenta no seu trabalho. Bom, agora vamos fazer uma análise em relação aos eixos levantados por Capun. Primeiro, ele aborda o eixo conceitual. Nesse eixo conceitual, foi
aconselhado, através da professora, das aulas, que a gente fizesse uma análise conforme os conhecimentos abordados por Zabala. E Zabala, ele trabalha quatro tipos de conhecimentos. O conhecimento factual, e aí, no caso, você pode ver, o conhecimento factual seriam os próprios números, as sequências, os dados, né? Esse seria um conhecimento factual. O conhecimento conceitual seria esses que estão apresentados aqui, ou seja, o conjunto de números naturais, o conjunto de números inteiros, essas abstrações que você tira de conhecimentos factuais, quando você começa a abstrair eles e formando leis, sequências, tudo isso são conhecimentos conceituais que você adquire. Nós podemos ver dois tipos de conhecimento básico conceitual, que é a sequência numérica, a lei de formação da sequência dada por essa função, n asterisco igual a r e tal, que ela associa por meio de uma função matemática os números n do conjunto inteiro a um número a de um conjunto real. Então, a progressão aritmética mais ou menos está relacionada a sequências. Mas esses são os conhecimentos conceituais. Já os conhecimentos procedimentais, eles estão relacionados ao conhecimento prático que o estudante executa, né? São ações. E nós podemos encontrar nessa sequência didática eu extraí da própria sequência, né? Diz assim: resolvendo problemas de progressão aritmética, aplicando os elementos computacional, utilizar conceitos básicos de uma linguagem de programação na implementação de algoritmos escritos em linguagem corrente ou matemática. Então, aqui a gente consegue ver o autor dando uma atividade prática para os alunos, né? Um conhecimento prático, como escrever algoritmos com os conhecimentos que foram desenvolvidos em sequências e progressão. Pode passar. O conhecimento atitudinal seriam aqueles que promovem mudança interna do sujeito, né? Aquelas que dizem respeito à participação e engajamento no grupo, colaboração, empatia, são esses os conhecimentos desenvolvidos, mesmo porque ela trabalha jogos. Então, com jogos você consegue ter essa questão do grupo, trabalho colaborativo, etc. Já no eixo pedagógico, ele se trata do caminho que o aluno ele vai percorrer para chegar a esse determinado conhecimento, né? Então, qual é a abordagem do professor para conduzir o aluno durante todo esse processo, né? O ponto de partida que a autora usou seria fazer um momento de motivação, mobilização e engajamento dos estudantes e identificar os interesses. Então, provavelmente ela vai fazer uma reunião e começar a conversar com os estudantes a respeito da compreensão que eles têm do objeto. Aí depois ela vai iniciar com exemplos simples do dia a dia do estudante, né? Sequências numéricas, a sequência, os dedos da mão, os dias da semana, ou qualquer tipo de sequência numérica. Depois, ela vai descrever como é a representação das funções, ou seja, ele já vai a partir para o conhecimento mais abstrato. Depois, ela vai concluir estimulando os estudantes a desenvolver algoritmos, e tudo com gamificação. Esse é o caminho que
foi proposto nessa sequência. Já no eixo comunicacional, tem duas vias aí, né, que é interessante abordar. Primeiro é o eixo comunicacional da sequência. Ela foi apresentada num site com diversos elementos gráficos interessantes. Inclusive, ele será analisado posteriormente pela próxima companheira do nosso trio. Mas você tem dois tipos de veículo, né? Você tem a própria sequência, né, no site que mostra ela para os professores, para quem quiser trabalhar com essa área, mas dentro dela também existe o componente que leva o aluno ao aprendizado, né? Que daí ela se utilizou de jogos, né? Não foi só jogos. Nas outras sequências didáticas, ela trabalha também aprendizagem com problemas ou outras metodologias, mas nessa ela utilizou jogos com elementos como personificação, objetos, regras, pontuação, recompensa. Então, a autora, ela trabalha com elementos visuais, como Gráficos, hiperlinks, ela traz alguns é, fragmentos das sequências, algumas imagens que vão estar exemplificando ali, né, algumas metodologias. Só fazendo um complemento. muito obrigada. Excelente complemento. Mas então, basicamente, esse é o eixo comunicacional. Então, agora nós falaremos um pouquinho da avaliação do produto educacional, baseado no instrumento avaliativo proposto pela professora Priscila Leite, que é professora de um programa de mestrado profissional e propôs esse documento para avaliar uma das produções, né, um dos produtos educacionais da sua orientanda, que tratava na verdade, de uma não, de 4 histórias em quadrinhos, né, uma sequência pedagógica baseada em formação de professores para propor a construção de histórias em quadrinhos pelos docentes. Então, a nossa intenção é adaptar esse material formativo, né? Essa foi a proposta feita pela professora Denise, para a gente adaptar esse instrumento avaliativo, perdão, para que ele fosse utilizado para avaliar o produto educacional que a gente escolheu. Então, a autora, ela propõe esse instrumento avaliativo dividido em 6 eixos, e a gente vai abordar aqui um pouco desses 6 eixos. O primeiro eixo, ele trata da estética e da organização do material educativo, né? De que forma ele é apresentado, se o material ele é atrativo, ele é intuitivo, ele permite uma leitura fluida. Então, né, a partir da nossa percepção, percebemos que o site, onde as sequências pedagógicas estão acomodadas, né, possui um layout e uma diagramação de fácil compreensão, e ele é intuitivo, né? Ele possui ali umas 5 ou 6 abas, a gente vai ver num print que tem nos slides mais à frente, que ele é bem intuitivo de ser utilizado. Ele vai trazer ali materiais complementares, ele vai ter as sequências pedagógicas bem divididas. E as sequências didáticas também vão possibilitar aí uma leitura dinâmica. Como o Júnior mencionou, elas têm bastante imagem, elas trazem materiais gráficos que vão ali contribuir com a compreensão desse material. As sequências didáticas, elas também foram elaboradas de maneira atrativa e possuem uma linguagem adequada ao público-alvo, né, que seriam aí os professores, sobretudo do ensino integrado. Porém, a gente vai ver mais para frente que esse material ele pode ser adaptado para estar sendo aplicado aí também ao ensino fundamental ou a outras modalidades como a educação de jovens e adultos. O material ele estabelece um diálogo entre o texto verbal e o texto visual. Um exemplo é esse que a gente traz aí no slide, né? Ali embaixo tem uma figura que está presente em uma das sequências pedagógicas, né? Uma das sequências didáticas que está intitulada como Dinâmica de Conversão das Sequências Numéricas Decimal em Binárias. Né? Só para contextualizar, ela explica uma metodologia de
ensino-aprendizagem de números binários utilizando cartões. E aquela imagem ali serve para exemplificar como deveria ser a dinâmica. Mais adiante, nós temos o segundo eixo do instrumento avaliativo proposto pela Priscila Leite, que são os capítulos do material educativo. Nós adaptamos, né, esse eixo do instrumento avaliativo, assim como a autora mesmo propôs, porque o nosso produto educacional ele não está dividido em capítulos, né? Mas a gente pode considerar que sim, porque nós temos 3 sequências pedagógicas. Então, a gente vai falar um pouquinho dentro disso sobre o site e sobre as sequências pedagógicas. Uma das perguntas que a autora faz lá, né, no seu instrumento avaliativo é se o produto educacional ele deixa bem claro se de onde vem esse produto, qual é o objetivo dele, para que ele serve, qual o seu público-alvo. Então, o site, né, como vocês podem ver aí nos slides, ele possui uma aba intitulada Sobre, né, que vai dizer ali que o produto educacional ele vem do mestrado Prof. EPT, que ele foi desenvolvido pela autora Graciele Abrantes, né, sob orientação do professor. E essas informações elas ficam bem claras. As sequências didáticas, elas contêm os objetivos e metodologias claras também e muito bem explicados. Inclusive, a gente tem ali as competências da BNCC que devem ou que podem ser contempladas dentro das sequências pedagógicas. E as atividades propostas, elas contribuem para o enriquecimento de aulas de matemática. Inclusive, né, e sobretudo nos cursos da área da informática, mas para os demais cursos do ensino médio integrado também. O terceiro eixo o terceiro eixo do instrumento avaliativo da autora retrata, né, ele contempla o estilo da escrita apresentado no material educativo. Na nossa percepção, as atividades propostas, elas contribuem sim para a ampliação das práticas pedagógicas dos docentes. Os conceitos apresentados, eles são claros e na maior parte das vezes os termos técnicos são bem explicados. Eu digo na maior parte das vezes porque eu que não sou da área da informática tive um pouco de dúvida com relação a alguns termos técnicos. Porém, a autora ela traz vários materiais complementares direcionados por links, direcionando para vídeos no YouTube, para materiais científicos, para grandes apostilas que podem aprofundar aí essas temáticas. Os textos, as imagens e os diagramas são atrativos e facilitam o entendimento das metodologias propostas de uma maneira geral. Ali a gente tem um exemplo, né? Onde está escrito: observe a imagem e que contextualiza graficamente o problema apresentado, no qual foram fornecidas a localização do drone e do banhista no plano cartesiano. Né? Ela propõe uma atividade dentro da sequência pedagógica de geolocalização e vai trazer ali um exemplo para representar o que está sendo proposto. As atividades propostas nas sequências didáticas são aplicáveis, sim, e bastante atrativas. Baseadas nas metodologias ativas, né, elas tendem a ser atrativas. O próximo eixo do material avaliativo contempla o conteúdo apresentado no material educativo, e a gente acredita que as sequências didáticas favorecem uma leitura dinâmica, com informações técnicas disponíveis de forma didática e contextualizada, e que o produto educacional é adequado ao público-alvo e pode ser adaptado para aplicação a outras modalidades e etapas de ensino. Inclusive, ela traz algumas competências de ensino fundamental que podem ser abarcadas dentro dos conteúdos propostos nas sequências didáticas. E o material ele conta com iconografias ali que vão facilitar a compreensão das próprias sequências pedagógicas. Ali embaixo a gente tem um exemplo nos slides, né? Os ícones de atenção, os ícones de desafio, de saiba mais e de autoavaliação, eles vão direcionar para outras atividades. Por exemplo, né, não vamos se alongar muito, mas ali no saiba mais a gente pode ser direcionado para vídeos ou para textos que vão ampliar a discussão sobre a temática. Por fim, a gente vai falar sobre as propostas didáticas apresentadas no material educativo, né? A gente percebeu que as atividades propostas favorecem a aquisição de competências tecnológicas e matemáticas de forma atrativa e contextualizada.
As propostas metodológicas são baseadas em metodologias ativas e são bem adequadas, né, aos conteúdos propostos dentro do campo da matemática e da informática. E algumas atividades propostas demandam certo conhecimento prévio acerca da informática, mas elas podem ser adaptadas aí para turmas que não possuam esse determinado conhecimento prévio. A gente traz uma imagem aqui, né, que é um ícone, ali no ícone Saiba Mais, que vai mostrar ali algumas informações relacionadas aos números binários e os conhecimentos computacionais e também a matemática. Por fim, o último eixo do material avaliativo proposto pela autora vai falar sobre a criticidade apresentada no material educativo. A gente percebeu que o produto educacional ele pode ser utilizado em processos de formação inicial e continuada de professores, sobretudo aqueles das áreas da matemática. As atividades propostas, elas colaboram com o debate sobre as repercussões, relações e aplicações do conhecimento científico, digital e tecnológico na sociedade. Porém, a gente acredita, a gente acha que a proposta ela não contempla atividades em que as atitudes e o posicionamento político e social são trabalhados, né? Atividades essas tão importantes para a formação integral humana do cidadão.